Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos relembrar, fazer uma revisão sobre o que nós vimos em relação ao cálculo do coeficiente de difusão. Pessoal, então relembrando, o coeficiente de difusão nós começamos a calcular para espécies gasosas, né? Então, para gases, para um par de moléculas gasosas, nós vamos utilizar a correlação de Chapman-Skog. Quando eu tiver um par de moléculas gasosas apolares, certo? Então, basicamente, nós vamos precisar dessa equaçãozinha para calcular. O que é importante de relembrar? Que para usar esta equação, nós precisamos entrar com as variáveis nas unidades descritas. Então, temperatura em Kelvin, pressão em atm, o diâmetro de colisão em angstrom, massa molar grama por mol, e as outras variáveis, a integral de colisão, ela é adimensional. Então, entrando com essas variáveis, então, caso alguma dessas variáveis não estejam nessa unidade, eu preciso converter primeiro para essas unidades, para em seguida inserir na correlação de Chapman-Skog. Lembrando que o resultado da difusão, utilizando essa equação e entrando com essas unidades, vai ser comprimento ao quadrado por segundo, certo? Então, precisamos relembrar como que a gente vai encontrar o diâmetro de colisão e a integral de colisão. Então, pessoal, o diâmetro de colisão, quando eu tiver espécies químicas apolares, nessa mistura binária, eu vou pegar o diâmetro de colisão da espécie química A mais o diâmetro de colisão da espécie química B e dividir por 2. Ou seja, eu vou fazer a média, certo? A média simples. Para eu achar a integral de colisão, eu primeiro vou ter que encontrar a energia máxima de atração e repulsão, que é o εAB dividido por K. Para em seguida encontrar a temperatura reduzida, que é o nosso T asterisco, tá? E depois encontrar a integral de colisão. Então, primeiro eu vou pegar o meu dado εA dividido por KB vezes εB dividido por KB e vou tirar a raiz quadrada desse valor. Então, com isso, ó, eu tenho esse valor aqui, certo? Em seguida, eu vou pegar a temperatura do problema, do meio, e vou dividir por esse valor que eu encontrei anteriormente. Aí, eu vou ter a minha temperatura reduzida. Com este valor de temperatura reduzida, eu vou à tabela E2 do cremasco, ou eu posso usar a equação que segue, já vou mostrar para vocês, para calcular a minha integral de colisão. Então, posso encontrar ela tabelada ou usar a equação para encontrar a integral de colisão. Sugiro que vocês utilizem a equação, já quem tem HP, já grave essa equação aí na HP para ficar mais rápido de calcular. Lembrando, então, como eu encontro o diâmetro de colisão e a energia máxima de atração e repulsão? Eu posso calcular, certo? A partir dessas equações que estão aqui nessa tabela. Então, a partir do volume molar de ebulição ou a partir do volume crítico. Esses volumes são dados tabelados. A gente encontra para algumas espécies esses valores tabelados no cremasco, no capítulo 1. E a mesma coisa para a energia máxima de atração, em função da temperatura de ebulição ou em função da temperatura crítica, certo? Também a gente encontra esses valores tabelados lá no capítulo 1 do cremasco, certo? Pessoal, ou eu posso usar essa tabelinha aqui também para encontrar a integral de colisão e a energia máxima de atração e repulsão, certo? Então, para algumas espécies químicas, esse material aqui foi tirado do Bird,
tá? Vocês têm no material complementar no Moodle, vocês têm essa tabelinha completa. Então, para algumas espécies químicas aqui, eu posso também usar esses valores tabelados. É uma das formas da gente encontrar. A integral de colisão, se eu for usar a tabela para calcular, então aqui é a temperatura reduzida, é o meu T asterisco, né? Essa segunda coluna a gente não usa, nós vamos usar essa terceira coluna. Então, vamos relacionar a primeira coluna com a terceira coluna, que é a integral de colisão para o cálculo do DAB. Então, ó, para difusividade. Essa tabela também foi retirada do Bird, vocês têm no material complementar de vocês, certo? Então, percebam, pessoal, que se eu tiver, lembrando, né, que se eu obter um valor entre dois valores da temperatura crítica aqui, eu preciso fazer a interpolação da tabela para eu achar a integral de colisão. Muito bem, pessoal. Agora, a gente precisa lembrar do efeito da polaridade, porque eu posso ter duas espécies e uma delas não ser apolar, ou seja, espécies polares. Então, nós vamos usar o método de Brocal para calcular a difusividade para pares de moléculas, polar-polar ou polar-apolar. Então, para fazer isso, primeira coisa, a gente vai calcular o termo relacionado à polaridade para as espécies polares, obviamente. A espécie apolar, esse valor é igual a zero, né? Então, lembrando aqui que esse dado é o momento dipolar, que é tabelado, então também tem lá no Cremasco. E aí os valores do volume de ebulição, temperatura de ebulição da espécie química também são valores tabelados que a gente encontra no Cremasco. Feito isso, eu vou calcular o meu delta AB. Né? Então, se eu tiver duas espécies polares, eu vou calcular o delta A, depois o delta B, multiplicar e tirar a raiz quadrada. Se eu tiver uma espécie polar e outra polar, então espécie polar eu vou ter um delta A. A espécie apolar, esse delta vai ser igual a zero, ou seja, delta AB é igual a zero. O diâmetro de colisão também é corrigido para espécies polares, então para a espécie polar eu vou ter que calcular de qualquer forma o termo relacionado à polaridade, usar os outros dados e calcular o diâmetro de colisão. E aí, em seguida, para eu calcular o diâmetro de colisão AB, que é o que eu utilizo lá na equação de Chapman-Scoglie, eu vou multiplicar e tirar a raiz quadrada. A energia máxima de atração de Brocal também é corrigida, então, para as espécies polares, então, o termo de polaridade aqui, a temperatura de ebulição, nós vamos substituir e calcular a partir desta equação. Com os dados de epsilon AB, eu vou multiplicar e tirar a raiz quadrada. Lembrando que se eu tiver uma espécie polar e uma apolar, a da espécie polar eu vou calcular por essa equação e da espécie apolar eu posso calcular pela equação da tabelinha anterior, né? Ou pegar o dado tabelado, tanto faz, certo? Em seguida, nós vamos calcular a integral de colisão corrigida. Ela vai ser corrigida aqui, ó, pessoal, por esse termo relacionado à polaridade AB. Então, se eu tiver uma espécie, uma mistura polar-polar, uma mistura binária com duas espécies polares, esse valor vai ser diferente de zero. Agora, se eu tiver espécies químicas, duas espécies, uma polar e a outra apolar, esse termo vai ser igual a zero. E aí a integral de colisão corrigida vai ser igual à integral de colisão, né? Porque vai zerar todo esse termo aqui. Então, vai ser igual à integral de colisão calculada pelo método convencional, né? Ou tabelada, ou eu posso usar esta equação aqui para calcular a integral de colisão, certo? Então, eu vou precisar da temperatura reduzida aqui em todos esses termos e calcular esse valor. Então, eu sugiro que vocês criem o hábito de resolver os exercícios calculando a integral de colisão por essa equação, porque é a equação que vocês terão na prova, tá? Para vocês resolverem. Eu não vou dar tabelas para vocês na prova.
Então, criem o hábito de usar as equações. Aqui só se eu tiver, então, as mesmas espécies químicas, apenas mudar a temperatura e a pressão, é só eu correlacionar as duas equações do DAB, de Chapman-Skog, que eu chego nessa equaçãozinha aqui, corrigida, e consigo facilmente calcular um novo DAB para as mesmas espécies químicas, mudando apenas temperatura e pressão. Lembrando, então, se eu tiver agora não mais uma mistura binária, agora se eu tiver uma mistura com N componentes, espécies gasosas, eu vou usar a correlação de Wilk para calcular o DAB, o DAM, perdão. Então, lembrando que aqui está a correlação, esse Y aqui asterisco, ele é a fração molar calculada em base livre de soluto, que vai ser a fração molar ali da espécie que eu quero calcular, 1 menos a fração molar do soluto, tá? Conforme essa equaçãozinha aqui embaixo. E o DAB, pessoal, então eu vou calcular primeiro os pares de difusividade. Soluto, que é a espécie química que eu quero calcular, com as outras espécies da minha mistura. Então, se o 1 aqui é o meu soluto, eu quero a difusividade da espécie 1 na minha mistura, então eu vou ter que calcular o par soluto, espécie química 2, soluto, espécie química 3 e assim por diante até N espécies químicas que eu tiver na minha mistura, certo? Lembrando que aqui eu tenho que considerar se eu tenho espécies nesses pares, né? Eu vou calcular por Chapman-Skog, então tem que lembrar de avaliar se as espécies são apolares ou polares, como que é esse parzinho, né? Para ver se eu vou precisar usar o modelo de Brocal. Difusividade em líquidos, pessoal. Então, lembra que nós vimos para não eletrólitos, né? E soluções infinitamente diluídas. Então, a primeira correlação é a correlação de Wilk-Chang, tá? Então, essa minha difusividade aqui, uma solução infinitamente diluída, vai ser, então, a viscosidade do solvente, dados tabelados também, temperatura, vezes esta relaçãozinha aqui. Tá? Lembrando, esse termo diferente aqui, né? O que ele representa? Então, ele é o parâmetro de associação do solvente e tem valores específicos para solventes específicos. Aqui, então, os valores, o parâmetro de associação do solvente, ele vai ser 1, exceto para a água, que é 2,6, para metanol, que é 1,9, e para o etanol, que é 1,5. Então, a exceção são os principais solventes utilizados, então tem que ficar atento com relação. Nós vimos também a correlação de Siddick-Lucas, então ela divide para líquidos orgânicos e inorgânicos. Então, inorgânicos, esse W aqui representa a água, porque é o principal solvente inorgânico utilizado, então seria a viscosidade da água. Os outros dados, lembrando lá, são todos tabelados, tem tabelas para algumas espécies químicas, nós temos esses valores no cremasco, não tem que obter. Essa tabelinha é só uma tabela para apresentar algumas correlações para líquidos, né? Tem a Wilk-Chang, Siddick-Lucas, fluidos, soluções aquosas ou inorgânicas e soluções orgânicas. E tem mais uma nova correlação aqui para quando eu tenho mais espécies, então, açúcares, proteínas, né? Então, essa correlação pode se aproximar de valores mais corretos do DAB. Quando eu tiver soluções não eletrólitas, soluções concentradas. Então, aquelas equações eram para soluções diluídas. Agora, nós queremos para soluções concentradas. Primeiramente, pessoal, nós vamos ter que calcular os limites, tá, das soluções, considerando que fosse uma solução infinitamente diluída, invertendo o soluto. Então, primeiro, eu vou calcular, considerando que o A é o soluto, B é o solvente,
Então, a concentração de A é muito menor, quase próximo de zero com relação a B. E o outro limite é a infinitamente diluída, quando B é o soluto e A é o solvente, ou seja, a concentração de B é muito pequena, próxima de zero, comparado a A. Certo? Primeiro eu calculo esses limites pelas equações anteriores, escolher uma correlação que seja mais adequada e vou ponderar com as frações mássicas, né? Então, fração mássica de B e fração mássica de A. Então, nessa solução concentrada, eu preciso conhecer quais são as frações mássicas de A e B, né? Essa parte aqui de baixo a gente já viu, vou passar, só serve para a gente validar que esta equação está correta, que a gente pode usar ela para soluções. Correlação de Wilke também para soluções concentradas é uma outra possibilidade, tá? Só que nessa correlação nós vamos precisar usar as viscosidades também. Então, a viscosidade de B, a viscosidade de A e o que é mais difícil de obter, a viscosidade dessa mistura. Mas se eu tiver esses valores, eu posso usar a correlação de Wilke também para soluções concentradas. Aqui eu vou gastar um pouquinho mais de tempo com vocês, pessoal, para a gente relembrar, então, a difusão em sólidos, tá? Que eu acho que isso foi o que a gente viu, o que ficou faltando ali nas aulas presenciais. Então, quando eu falo de difusão em sólidos, o meu gato apareceu aqui e ele quer participar das aulas às vezes, tá? Deixa eu tirar ele aqui. Pessoal, então, quando a gente fala de difusão em sólidos, nós temos dois tipos de sólidos para considerar: os sólidos compactos e os sólidos porosos. Iniciando pelos sólidos compactos, nós precisamos ver quais são os mecanismos, tá? Sólidos compactos e porosos, os mecanismos serão diferentes, tá? Então, começando com sólidos compactos. Basicamente, a difusão, é difícil da gente entender e prever que ocorre uma difusão dentro de um sólido. Espécies sólidas podem se difundir, né? Mas sim, existe uma forma disso acontecer, que basicamente é a ocupação de vazios dentro do sólido. Então, esses vazios dentro do sólido, pessoal, ele pode ser uma falha na estrutura, como a gente tem aqui, né? Ou esses espaços aqui. Isso aqui também é um espaço vazio dentro da estrutura do sólido. Então, também a difusão pode acontecer nesses espaços. Então, começando pelo mecanismo intersticial, pessoal, então basicamente vai ser a ocupação, a difusão nesses interstícios, aqui nesses espaços vazios dentro da estrutura do sólido, né? Então, basicamente, essa espécie aqui em preto é o meu, que eu estou marcando aqui, ela é o meu soluto. Então, ela vai ter que sair desse espaço para esse novo espaço, certo? E assim por diante, ela pode sair desse novo espaço e vir para cá, pode vir para cá, pode vir para cá e assim por diante, tá? Isso é chamado mecanismo intersticial. E quando que ele vai ocorrer, pessoal? Quando a espécie do soluto, né, for menor, tiver um tamanho, um diâmetro menor do que a diâmetro dos átomos que compõem a minha matriz, né, da minha rede cristalina do meu sólido, né? Que ele tem que ser pequeno porque ele vai ocupar um espaço pequeno dentro da matriz. Também eu tenho o mecanismo interfacial, pessoal. Ou seja, a minha difusão ela pode acontecer em falhas que existem dentro da minha matriz. Então, o meu soluto não necessariamente precisa ser menor do que as espécies do solvente ou dos átomos que compõem a minha matriz. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma falha, certo? Então, a espécie química vai se difundir, vai empurrar esse átomo para esse espaço vazio e vai ocupar, então, esse outro espaço aqui, que era dessa primeira molécula, certo? Então, os átomos podem ter mesmo tamanho, né, de soluto e de solvente, ou seja, da matriz.
Muito bem, pessoal, mas uma coisa que a gente não falou e que é importante é, dentro de um sólido, para ter essa movimentação dentro de um sólido, é preciso muita energia. Então, para que um átomo consiga se deslocar dentro do sólido, esse átomo, essa espécie química, vai ter que ganhar energia. Então, por isso que em sólidos compactos, nós vamos precisar desse valor de energia para calcular, então, a nossa difusividade, que é a teoria de salto energético, né? Então, basicamente, pelo mecanismo interfacial, então, quando o sólido vai ocupar uma falha, por exemplo, na minha estrutura, então, ele está na posição de menos energia. Para ele sair daqui para cá, então, ele está aqui nessa posição de energia baixa, certo? Então, para ele chegar nesta posição aqui, sair dessa posição e chegar nessa posição, o que vai acontecer? Ele vai ter que ganhar energia, certo? Para conseguir saltar daqui para cá, ok? E assim por diante quando ele tiver falhas dentro da matriz. Agora, o mecanismo intersticial, então que a espécie do soluto é menor que as espécies do solvente ou da matriz, então, eu tenho uma espécie que está aqui numa posição, nessa posição, e eu quero saltar até essa posição aqui. Como que isso vai acontecer? Então, esse átomo vai ter que ganhar energia para saltar daqui para cá, né? Então, ele vai ter que ganhar energia para saltar, para atingir essa posição, depois ele ganha mais energia para atingir essa posição, mais energia até chegar nesta posição aqui, certo? Então, essa é a teoria do salto energético, que dá base para o cálculo da difusividade em sólidos compactos. Bom, então a equação, a cara da equação que nós vamos utilizar, né, DAB, vai ser a difusividade ou o coeficiente pré-exponencial, que é esse D0, que ele é calculado por essa equação aqui. Eu não vou entrar em detalhes nessa equação, porque nós vamos utilizar os valores tabelados, já calculados a partir dessa equação. Então, nós temos lá, tem essa tabela 1.13 do Cremasco, para alguns solutos e algumas estruturas cristalinas, a gente tem aqui, então, os valores pré-exponencial, né? Então, o coeficiente pré-exponencial. Então, exponencial elevado a menos que é a energia de ativação difusional. Então, a energia que ele precisa ganhar, né, para fazer o salto, que também está aqui, tabelado, dividido pela constante dos gases ideais e pela temperatura do sistema, certo? Então, basicamente, independente do mecanismo, né, nós vamos utilizar esta equação aqui para sólidos compactos, e o que muda, obviamente, é a energia e o coeficiente pré-exponencial. Para sólidos porosos, pessoal, então a forma de calcular a difusividade vai ser um pouquinho diferente. Vocês vão ver que no decorrer do curso nós vamos usar bastante a difusão aí em sólidos porosos, né? Principalmente quando a gente vê reação química. Então, basicamente, o DAB em sólidos porosos vai ser função da porosidade e da tortuosidade. Tá? Então, definindo tortuosidade, é a distância percorrida pelo soluto pelo comprimento nominal do sólido. Então, nem sempre a minha espécie química vai percorrer todo o comprimento do sólido, né? Todo o comprimento de poro que tem no meu sólido, né? Então, eu preciso fazer essa relação para calcular a tortuosidade. E a porosidade vai ser o volume de poros abertos pelo volume total da partícula, né? Então, tem vários tipos de poros, né? Poros fechados, poros abertos, enfim. Então, para a gente calcular a porosidade, a gente utiliza esta relação. Poros abertos, que é por onde a espécie química pode percorrer, né? Pelo volume total da partícula. Bom, existem três formas da gente calcular
a difusividade em sólidos porosos. Difusão de Fick, difusão de Knudsen e a difusão de Fick mais a difusão de Knudsen. Basicamente é o tamanho do poro que vai me dizer qual equação utilizar. Então, pessoal, para sólidos porosos, a difusão de Fick, quando eu vou utilizar? Ela é indicada para quando o diâmetro do poro ele é bem maior, muito maior que o caminho livre médio. Então, lembra, esse lambda aqui é o caminho livre médio. Ou seja, quando eu tenho um macroporo, um poro que tem um diâmetro grande, as espécies químicas, ao se difundir através desse poro, elas vão preferencialmente se chocar entre si, uma com a outra, do que se chocar com o poro, porque elas têm muito espaço, então elas vão preferencialmente se chocar entre si, ao invés de chocar na parede, né? Então, isso define a difusão de Fick. Então, como que eu vou calcular? Primeiro, eu vou chamar de D efetivo, né? Basicamente vai ser o DAB, ou seja, eu vou calcular a difusividade, por exemplo, se eu tiver um par de moléculas gasosas, né? Se eu tiver metano se difundindo em ar, então eu vou calcular, utilizar a equação de Chapman-Skog para calcular o DAB e vou relacionar esse valor com a porosidade e a tortuosidade desse sólido poroso. A difusão de Knudsen, pessoal, ela é utilizada quando o diâmetro do poro tem a mesma ordem de grandeza do caminho livre médio das moléculas, ou seja, quando eu tenho um sólido mais microporoso, né? Então, a molécula, como o espaço é menor, a molécula preferencialmente se choca com a parede dos poros, né? Primeiramente, antes de chocar com as outras espécies, né? Porque o espaço é reduzido, então preferencialmente a espécie química se choca com a parede do sólido. Então, a equação para a difusividade de Knudsen, pessoal, ela tem como origem a teoria cinética dos gases, né? Que é essa equaçãozinha que a gente viu lá no começo do curso. 1/3 da velocidade média molecular vezes o caminho livre médio. Então, para Knudsen, já que o caminho livre médio e o diâmetro do poro, eles têm a mesma ordem de grandeza, então eu só vou substituir o caminho livre médio pelo diâmetro do poro. Então, 1/3 da velocidade média molecular vezes o diâmetro médio dos poros. E a difusão de Fick mais a difusão de Knudsen é quando eu tenho um sólido com vários tamanhos de poro. Ele tem poros grandes e poros pequenos, né? Macro, microporoso, né? Mesoporoso também. Então, eu não tenho preferencialmente macroporos ou microporos, né? Eu tenho os dois. Então, aí é indicado que a gente faça essa ponderação aqui. Então, calcule o D efetivo, calcule a difusão de Knudsen e então relacione a partir desta equação. Então, a difusividade do soluto nesse sólido poroso vai ser 1 sobre o D efetivo, que é a difusão de Fick, 1 sobre a difusão de Knudsen.